Começou-me a acontecer com 15 anos, foi acontecendo sempre, sem nunca ninguém me ter dado uma explicação lógica para o que me acontecia. Nem médicos, nem psicólogos, nem ninguém. Inclusive houve um médico que aconselhou os meus pais, depois de muitos anos, isto já eu tinha pai 19 ou 20 anos, em que o médico se virou para o meu pai e disse: olha, o que eu aconselho é você procurar outro tipo de ajuda, porque os médicos não conseguem ajudar a sua filha. O que me acontece é que eu estou muito bem e de repente sinto-me mal, pronto, começo-me a sentir muito mal, esquisita, é uma coisa incontrolável, eu não consigo controlar. Perco o controle das minhas forças, como é que eu hei de explicar? Não consigo controlar sequer o meu corpo, pronto, e desmaio. E a partir do momento em que eu desmaio, esqueço-me de tudo. E depois, o que as pessoas me dizem e que me contam ao longo, têm contado sempre, é que eu fico com uma força que eu não tenho, normalmente no meu dia-a-dia não tenho. É uma força bruta mesmo, que normalmente têm que ser várias pessoas a segurar-me para eu não fazer estragos. Isso aconteceu-lhe tantas vezes que chegaram a uma altura, os meus tios puseram-na a fazer exames para ver se ela tinha alguma coisa, tipo epilepsia, que foi a primeira suspeita que eles tiveram. Só que ela fez os exames todos, eletrocefalogramas, eletrocardiogramas, essas tretinhas todas, e não acusava nada. Até que depois os meus pais resolveram levar-me a uma psiquiatra. Eram duas e as psiquiatras também não conseguiram encontrar muita explicação para aquilo que me acontecia. Depois de várias sessões fizeram-me um exame à cabeça para ver se estava ligado à epilepsia. E o que é facto é que depois do exame a médica disse que não encontrava nada que ligasse à epilepsia, portanto que não havia grande explicação se a minha mãe queria continuar com as sessões ou se queria parar por ali. Portanto, parámos por ali. Recomendaram que ela se calhar devia fazer um tratamento diferente, não convencional, que era para ver se era se calhar a solução para o problema dela. Depois do tal médico ter dito ao meu pai, já eu tinha os tais 19, 20 anos, que tínhamos de procurar outro tipo de ajuda, o meu pai, que não gosta nada destes assuntos e que não acredita nada em evidentes nem nada dessas coisas, já desesperado, foi consultar uma. E a senhora disse ao meu pai que tinha sido um espírito qualquer muito mal encomendado para mim, que eu tinha que fazer um grande tratamento e receitou lá umas coisas para eu tomar e para eu fazer, que eu tinha que fazer durante 17 dias. Esse tratamento era feito basicamente com produtos naturais. Tomei essas coisas e depois, ao fim dos 17 dias, eu tinha que fazer uma reza logo de manhã quando acordasse. O que é facto é que nessa última noite em que eu ia fazer tal tratamento, nessa última noite eu, à meia da noite, acordei com uns bons par de estalos na cara. Eu estava sozinha a dormir num quarto e sei que acordei com a minha cara bastante escaldada de uns estalos que me deram, não sei quem. E acordei, à meia da noite, assim. Entretanto, lá me acalmei, lá dormi e de manhã, quando acordei, não tinha, no sítio onde eu estava, não tinha uma janela aberta, porque foi logo de manhã assim que eu acordei. E o que é facto é que eu vou para ir à casa de banho para me ir lavar e as portas do lado da casa onde eu estava fecharam-se todas umas atrás das outras, tudo a correr, a fechar-se tudo e eu, assustada, fugi para a rua, fui-me embora. Nem sequer fui mais à casa de banho nem nada, fui-me embora para a rua e pronto. Eram 2 horas, o bar estava completamente vazio. Foi toda a gente embora, fechámos o bar, fiquei eu e mais 2 colegas meus. Limpámos o bar, arrumámos tudo e sentámos os 3 a conversar numa mesa e a beber um copo. Pronto, ao fim da noite estávamos os 3 descansados, estávamos a conversar. E a dada altura eu senti-me estranha. E de repente agarrou-se à cadeira, aos braços da cadeira, começou a transfigurar-se completamente a nível de feições faciais e mudou de voz e começou a dizer para nós nos irmos embora. Disse algumas asneiras pelo meio, mas o que ela insistia mesmo era para nós nos irmos embora. Só me lembro deles me perguntarem, mas o que é que foi, Paula, o que é que estás a sentir, Paula, o que é que estás a sentir e apaguei, desmaiei. Mas, entretanto, durante o tempo em que naquele momento em que eu senti que havia qualquer coisa estranha,
eu estava a olhar para o balcão porque eu estava de frente para o balcão. Os meus colegas estavam sentados os dois ao meu lado. Eu olhei para a ponta do balcão e vi uma pessoa ali, em pé, a olhar para nós, a ver um copo, fez-nos assim e eu, a partir daí, desmaiei. Desmaiei e não me lembro mais nada. Os meus colegas é que se devem lembrar. Sucedeu-se outra vez a mesma coisa, senti mal, desmaiei, fiquei com muita força, eles dois estavam sozinhos aqui comigo, não sabiam o que haviam de fazer, acho que revirei o bar todo. Tentámos agarrar a Paula, acalmá-la, não conseguíamos, porque ela estava com muita força, agarrou-se a um dos pilares que está junto ao bar e nós tentávamos agarrá-la e não conseguíamos, porque ela conseguia empurrar-nos, conseguia afastar-nos e nós não conseguíamos ter mão nela. A mesa onde estávamos sentados voou completamente, as cadeiras onde estávamos também voaram. Finalmente, a Paula, de um momento para o outro, assim como começou, acalmou, deitou-se no chão, começou a voltar com a face ao normal e ficou como que inanimada, desmaiada. Nós começámos a chamar por ela, ela abriu os olhos, olhou para nós e começou a chorar, a perguntar o que é que se tinha passado. E nós achámos que ela estava a gozar connosco e perguntámos ao Paulo, mas não te lembras nada do que é que se passou? Não te lembras de falares com uma voz que não é a tua voz, era uma voz de homem, apesar dela ter uma voz grossa, era uma voz completamente diferente. E ela dizia que não se lembrava e que isto já lhe tinha acontecido mais vezes. Eles conseguiram me levar para o carro, levaram-me para casa e eu fui descansar. Eu posso não perceber muito de ataques de epilepsia, mas aquilo não era, de certeza, era uma coisa muito estranha mesmo. Ela ficava com uma força descomunal. A minha primeira impressão é que se trata de crises não epiléticas. Normalmente as crises epiléticas não têm contexto, não têm horário, não são provocadas, normalmente não são provocadas e não são muito diferentes umas das outras. Às vezes as pessoas podem afastar alguém quando estão a ser constrangidas, mas afastar alguém é uma coisa diferente de lutar contra 4 pessoas ao mesmo tempo. E essa história é uma história que me parece muito sugestiva de crises de outra ordem. Crises, por exemplo, de foro emocional. O que acontecia a mim não tem nada a ver com ataques epiléticos. Eu já vi pessoas, e as pessoas que me viam a mim também já tinham visto, os próprios médicos, e, portanto, epilepsia não diziam que era. Havia pessoas que diziam, isto passa com a idade, que isto é dela ser nova e isto passa com a idade. Havia outras que realmente diziam ao meu pai e à minha mãe que não adiantava eles andarem a médicos e que eu não tinha nada que os médicos pudessem resolver, porque era estranho. E porque ainda hoje continua a ser estranho. As crises epiléticas são acontecimentos de tempestades cerebrais, no fundo, em que um grupo ou conjunto dos neurónios começam a disparar ao mesmo tempo. Imagina uma cidade, tem os semáforos e há uns semáforos que estão verdes e outros estão vermelhos e os neurónios no sistema nervoso são assim também. Uns estão verdes, outros estão amarelos, outros estão vermelhos. Não podem estar todos verdes ou todos vermelhos ao mesmo tempo. E o que acontece numa epilepsia é que há grupos de neurónios que disparam ao mesmo tempo e, portanto, as coisas não funcionam bem, são disfuncionantes. O que eu acho é que realmente não é nada meu problema de saúde, porque eu já, é assim, as análises que eu já fiz, os exames que eu já fiz, tudo o que eu já fiz até hoje, me dizem que eu não tenho nada, portanto, o problema de saúde eu não tenho nenhum. Eu penso que pode haver aqui dois tipos de situação. Pode tratar-se de uma crise histérica, uma neurose de conversão. Pode tratar-se de uma crise de má intenção, de tentativa de enganar as pessoas que estão a... E depois pode tratar-se de outra coisa que a gente não sabe o que é. Se eu fosse uma pessoa que tivesse medo deste tipo de coisas, eu se calhar não estava preparada. Eu tinha medo e então retraía-me e então acho que uma pessoa com medo não está mesmo preparada. Mas eu não tenho medo e não tenho receio de nada e não penso nisso todos os dias e portanto, é a minha maneira de encarar as coisas. É encarar as coisas com naturalidade. Acontece-me e eu tenho que viver com isto. O que é que eu posso fazer? Não posso fazer nada. E o que eu posso fazer é realmente tentar, cada vez que me acontecem estas coisas, é tentar entender ou tentar
tentar esquecer e passar à frente, e a próxima vez que me acontecer, eu tornar a passar à frente e vou vivendo com estas coisas. Houve um dia, por exemplo, eu todos os dias dou banho ao meu filho, deito e antes de ele dormir eu canto-lhe uma canção, todos os dias. E houve uma vez que eu deitei-o e antes de eu começar a cantar a canção ao meu filho, alguém começou a cantar. Eu calei-me, essa pessoa parou de cantar, o meu filho adormeceu e eu fui-me embora. O que é que eu vou fazer com isto? Vou fugir de casa, vou ver o que é que há atrás das portas, vou pegar numa cruz e vou benzer a casa toda? Não posso. Eu tenho que encarar as coisas com naturalidade. Quando as coisas acontecem, eu tento me acalmar, espero que a coisa passe e pronto. Eu sou neurologista, não sou psiquiatra, mas penso que estas coisas acontecem não na sequência de um choque, mas na sequência de uma personalidade ou de um temperamento que predispõe a que estas coisas acontecem, que apresenta vulnerabilidades e dificuldades de organizar a sua vida mental e afetiva de forma a que determinados comportamentos podem ocorrer em situações de crise emocional, de choque emocional. Tenho muita fé e sempre que me sinto mais em baixo, o que eu faço é rezar muito. É sabido que só utilizamos uma ínfima parte das potencialidades do nosso cérebro, em condições normais. Mas há quem acredite que é possível ter acesso a informações que o nosso consciente optou por nos esconder. Há quem acredite que a hipnose pode abrir uma porta para o autoconhecimento. Para a semana, vamos abrir essa porta. Eu chamo-me Alfredo Brito. Boa noite.